Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos falar sobre Docker, é isso aí. Vamos falar sobre essa ferramenta que todo engenheiro DevOps adora. Vamos fazer um hands-on passando pelos principais comandos e na sequência vamos fazer um build de uma aplicação em JavaScript utilizando o framework React. Vamos empacotá-la dentro de um container e colocá-la para rodar aqui na nossa máquina local, beleza? Aproveitando, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e clica aqui no sininho para que você receba com frequência todas as dicas e insights sobre o mundo DevOps e AWS, beleza? Bom, vamos embora lá para o nosso hands-on, vejo vocês logo após a vinheta. Fala galera, bora lá para o nosso hands-on? Então vamos lá. Aqui no nosso cenário, a gente tem uma pasta chamada app web, onde eu tenho a minha aplicação em JavaScript, né, em cima do framework React, e eu vou ter o meu Dockerfile, tá? Então vamos lá. Container versus máquina virtual. Na máquina virtual, geralmente eu tenho um sistema operacional inteiro rodando, e o sistema operacional, para ele conseguir rodar da forma correta, ele precisa de um conjunto de processos gigantesco, tá, pessoal? Então se eu der um PS-E aqui, vocês conseguem visualizar que a estrutura de processos é muito grande. Então, eu tenho mil e poucos processos aqui. Bom, mais de mil, né? 13, 15 mil processos. E para um container, eu não preciso ter essa quantidade gigantesca. Eu preciso ter apenas um processo central, que é o processo que vai executar minha aplicação. É simples assim. Quais são os ganhos e vantagens disso? Se eu tenho um servidor virtual com duas CPUs e 8 GB de memória para me executar uma única aplicação, num container eu posso ter, por exemplo, 200 MB de memória alocado e eu posso trabalhar com millicores de CPU, né, que é a CPU fragmentada. Então, assim eu tenho um ganho gigantesco e eu consigo ter uma economia de recursos, mesmo escalando a minha aplicação, tá? Bom, para a gente falar de container, vamos precisar falar do nosso Dockerfile. O que que é o Dockerfile? Ele é a especificação do meu container. Então, eu tenho aqui o from, eu falo com base no que a minha imagem de container vai ser construída. Então, estou utilizando o from Node.js, tá? Na versão 20, com base no Alpine, que é uma versão super leve ali da distribuição Linux, tá? Eu tenho o meu workdir, que é o meu diretório padrão, onde o meu container vai trabalhar, no caso, que é o /pp. E eu faço uma cópia também de um packet JSON que é fundamental para minha aplicação JavaScript trabalhar. Através do run, eu faço um npm install para me preparar minha aplicação dentro do container. E o comando copy, eu preciso de uma origem e de um destino. Origem eu estou representando por um ponto, porque eu quero fazer a cópia de tudo, de toda a estrutura da minha aplicação, para dentro da minha imagem Docker, tá? E aqui no destino, eu passando um ponto, eu estou representando esse diretório padrão aqui em cima. Como a minha aplicação ela escuta na porta 3000, eu preciso expor essa porta dentro do Dockerfile, tá? Então eu coloco um expose e coloco o número da porta. E aqui, para finalizar, eu preciso de um comando para me startar minha aplicação JavaScript. Então, eu represento isso pelo cmd, e aqui eu coloco o npm start. Dessa forma, quando eu der um docker run, eu vou startar a minha aplicação através desse comando, beleza? Bom, dito isso, eu estou aqui no meu diretório, né, no app web, então eu vou executar um comando para me fazer o build da minha imagem Docker. Então, eu vou iniciar com docker build "-t", para mim passar o nome para minha imagem, e eu vou deixar como app, beleza? Aqui eu posso posso passar dois pontos e eu posso passar uma tag também, que é um versionamento da minha imagem. Então eu vou colocar como v1.0. E para finalizar, eu preciso passar o diretório onde o meu Dockerfile está alocado. Nesse caso, como eu estou no mesmo nível de pasta, eu vou representar por um ponto. Então eu vou rodar aqui o meu Docker Build. E como esse processo pode ser um pouco demorado, eu vou acelerar o vídeo e vejo vocês já já. Bom, com o build da minha imagem finalizado, eu posso listar a minha imagem buildada com o comando docker images. Então aqui eu consigo ver o nome da minha imagem, a tag dela e o ID dessa imagem, tá?
ela tem 1.48 gigas. Para eu conseguir rodar essa imagem e colocar esse container no ar, percebam que através do comando docker ps eu consigo visualizar os meus containers no ar e até agora eu não tenho nenhum. Uma curiosidade, tá, pessoal, desse comando docker ps, que significa docker process, explica justamente o que eu acabei de comentar. O container, ele só precisa de um único processo central. Então, sendo assim, eu consigo identificar o container como sendo um processo. Beleza? Eu consigo remover a palavra container e colocar a palavra processo. Beleza? Então, eu vou subir agora um container, eu vou criar um container e eu posso criar mais de um através dessa imagem. Beleza? Então, vou dar um docker run. Docker run é para me fazer a execução, tá? Eu vou colocar o "-itd". Esse "-itd", o IT significa Interactive Terminal e o D significa que eu quero rodar ele em background. Então eu não quero subir um container e já entrar dentro dele na sequência. Eu quero que ele rode em background, tá? Aqui eu vou passar o "-name", onde eu posso passar um nome para ele. Então eu vou deixar como app web. E eu preciso passar um "-p" para me colocar a porta que meu container vai executar. E essa é uma etapa importante. Aqui eu preciso representar a porta do meu servidor, no caso aqui da minha máquina, né, do meu notebook, e a porta do container. A primeira porta é a porta do servidor, onde eu posso passar aqui uma porta aleatória, tá? De preferência, pessoal, acima de 1024, eu posso passar qualquer uma até 65.535, tá? Então eu vou passar o "-p", vou passar como 3000 e eu vou passar como 3000 também. Então essa primeira porta eu estou liberando aqui na minha máquina e ele vai encaminhar qualquer requisição que eu fizer para a minha máquina nessa porta, ele vai encaminhar para o container também na porta 3000, beleza? Bom, dito isso, eu preciso passar o ID da minha imagem aqui na frente. Opa. E eu vou dar um Enter. Bom, criado o container, ele gerou aqui para mim uma hash desse container, o ID dele, né? Então, se eu der um docker ps, eu já consigo enxergar esse container no ar. Então, eu vou ter um ID dele, que não é o ID da imagem, tá, pessoal? São coisas diferentes. Aqui eu tenho o ID da imagem Docker e aqui eu tenho o ID do container criado a partir dessa imagem. Então, eu tenho o ID dele, eu tenho o ID da imagem aqui na frente, eu tenho o comando principal desse container, ele foi criado há 8 segundos, está up, né, há 7 segundos, e aqui ele mostra o mapeamento de portas, tá? Então ele vai receber, eu consigo me comunicar pela porta 3000 da minha máquina e ele vai encaminhar para a porta 3000 do container, beleza? Então, se eu abrir o meu navegador aqui, posso identificar ele como localhost, eu já consigo ver a minha aplicação rodando, tá? Percebam que eu preciso obrigatoriamente passar a porta. Se eu não passar a porta que eu estou rodando, eu não consigo enxergar o container de pé, tá? Eu consigo passar qualquer porta que eu queira. Se eu quiser manter na 80 também, não tem problema, tá? Consigo manter. Bom, com o meu container de pé, eu consigo estopar ele também, tá? Eu consigo dar um docker ps, dar um docker stop, desculpa, e aí eu passo aqui na frente o ID do meu container. Mas eu não preciso passar o ID completo dele. Eu posso passar apenas os 3 ou os 4 caracteres iniciais. Então posso passar um 3DE6 e ele já consegue identificar de que container que eu estou falando, tá? Já estopou. Então, com o container estopado, eu não enxergo ele mais através do Docker PS, porque Docker PS são só para os que estão executando. Agora eu preciso passar no final do comando "-a". Então eu já consigo enxergar aqui esse container estopado. Uma coisa super interessante também, pessoal, que a gente já consegue ver, com o nosso container criado, bom, ele não está de pé, eu vou dar um docker ps-a para listar ele, e agora eu vou dar um start nele. Qual que é o comando que eu utilizo? Docker start, passo o ID do container na frente. Posso passar ele inteiro ou posso passar só os 4 primeiros caracteres, tá?
Então, feito isso, repetindo o comando docker ps, já consigo ver ele de pé. E aí, a prova do que eu falei, tá? Repetindo aqui aquele comando que a gente utilizou no início do vídeo. Então, eu vou dar um ps-e, eu consigo enxergar os mais de 13 mil processos aqui do sistema operacional. E eu vou entrar dentro do container para a gente verificar quais são os processos que estão executando dentro dele. Então, eu vou dar um docker exec. Docker exec é utilizado para eu executar qualquer comando dentro do container, tá, pessoal? Inclusive o comando de Interactive Terminal, que é o comando que eu utilizo para entrar dentro dele, tá? Então, eu vou dar um "-it", Interactive Terminal. Aqui eu vou passar o ID do container. E no final, eu vou passar um "-bin", e eu posso passar algum terminal dentro desse container. No meu caso, eu vou utilizar o SH, beleza? Então, eu já estou dentro dele. Agora, se eu der um "-e", eu consigo ver que eu tenho apenas um processo, né, central aqui executando, que é o processo do Node, né? Então, ele está mantendo aqui o meu container de pé, porque a minha aplicação está de pé. Se eu matar esse processo, vou dar um "-9", vou matar aqui o meu processo principal, tá? Processo 25. Vocês vão perceber que a partir do momento que eu mato, eu já saio do container, porque esse container morreu. Então, se eu der um docker ps, eu já não enxergo mais. Eu só consigo enxergar ele como um container parado, porque ele morreu. Beleza? Ele estopou. Então, eu vou dar um start novamente. E assim eu consigo ver ele rodando. Uma coisa, pessoal, que é extremamente importante a gente ter em mente é que a gente precisa olhar para o container como algo dinâmico. Não é igual um servidor que eu posso alocar um IP fixo para ele, tá? Os containers, eles têm IP dinâmicos, porque eles são unidades pequenas, tá? Eles têm apenas um processo central executando e eu preciso tratar eles como algo totalmente dinâmico. Então, se eu quiser ter 5, 10, 15 containers executando as mesmas instâncias de aplicação, eu só preciso ter na frente dele alguma service, algum orquestrador, que na hora que eu mandar a requisição para essa service central, ela vai encaminhar e ela vai atuar como um balanceador de carga entre os diversos containers que estão atrás dela, no caso, tá? Sobre isso eu vou falar posteriormente, tá? Eu vou ter um vídeo para falar só sobre orquestradores de container, tá? Sobre mais a parte de gerenciamento, mas é importante a gente ter isso em mente. Como eu comentei que cada container tem um IP alocado, existe um comando chamado docker inspect que a gente consegue inspecionar as características do container, tá? Então, se eu der um docker ps aqui, né, novamente listando que o container está de pé, e eu também consigo enxergar ele pelo navegador aqui, tá? Mostrando para vocês. 2.3000. Tá de pé, rodando. Eu consigo usar o docker inspect. Passo aqui na frente o ID do container e ele vai me inspecionar o container por completo, tá? Então ele vai me listar tudo que esse container tem. O ID dele, a data de criação, os argumentos que ele está utilizando, que é o comando para o processo central, o estado dele, nesse momento ele está rodando, status running. Eu consigo enxergar características do driver dele, a plataforma que eu estou utilizando. Então, esse aqui é um container baseado em Linux, tá? Eu tenho também atributos de rede, né, como a porta que eu estou utilizando. Eu tenho também o IP dele, tá aqui no finalzinho. Eu tenho o endereço do gateway, que na verdade aqui ele está apontando para o meu roteador dentro de casa, mas eu tenho o endereço de IP desse container. Tá vendo? Então o IP dele é 172.17.02. Então a gente precisa pensar justamente no container como sendo algo totalmente dinâmico e uma unidade pequena executando aquela instância de aplicação, tá? Então a gente consegue escalar ele de uma forma que a gente não tenha um custo tão alto. Bom, e é isso, galera. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso vai nos ajudar e também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas que têm o interesse de aprender sobre Docker, beleza? Fiquem à vontade também para trazer algum tema, algum serviço da AWS, alguma ferramenta DevOps que vocês gostariam de conhecer e eu trago essa ferramenta aqui no próximo vídeo, beleza?
Tamo junto demais, galera. Vejo vocês na próxima.